O meu boa noite a todos. Hoje estou gravando à noite este vídeo. Nós vamos hoje dar continuidade ao tema que nós estávamos já estudando há dias atrás, que é esse aí da Totel. O que Deus quer, o que Deus pede, o que Deus nos deu. Bom, o que Deus quer, já estudamos, foi o primeiro vídeo, né? Que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. O que Deus pede é o que nós estamos estudando e hoje é o último vídeo dessa parte aqui. E depois o próximo vai ser o que Deus nos deu, né? Então vamos lá, o que Deus pede. Nós vemos aqui em Miqueias, capítulo 6, o versículo 8. Vamos ler aqui para nós entender. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Engraçado, havia três coisas fundamentais que Deus pede. Deus não pede tanta coisa como as pessoas tentam colocar uma carga tremenda em cima das pessoas, dizendo que Deus quer isso e aquilo. Veja que Deus quer apenas três coisas aqui que Deus pede. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Então, sobre a prática da justiça, nós já estudamos no vídeo anterior. A misericórdia foi o vídeo passado, antes desse de hoje. E hoje nós vamos ver que sobre andar humildemente com Deus. Ou seja, né? Andar com Deus de uma maneira humilde. Porque andar com Deus, mas se não for de uma maneira humilde, se for arrogante, não agrada a Deus. Vamos ao primeiro texto. São poucos textos hoje. Amós capítulo 3, verso 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Começa aqui, né? Como que nós queremos andar com Deus? Se nós não temos comunhão com Ele, se nós não temos acordo, se nós não concordamos com Ele. Se não houver concordância entre o homem e Deus, como que nós vamos andar com Deus? Será que dois inimigos que são contrários têm a possibilidade de andar juntos? A própria palavra, né? Luz e trevas pode ter comunhão? Não. Deus e o diabo têm comunhão? Não. Então nós vemos que por esse versículo, já que uma das coisas para andar com Deus é preciso haver concordância, é preciso haver existir, né, comunhão, quer dizer, ter uma ideia em comum, um pensamento em comum, é viver em acordo. Vamos a outro versículo. Nós vemos aqui o caso de Enoque, Gênesis capítulo 5, versículo 24. Esse é um que andou com Deus. Ó. E andou Enoque com Deus e não apareceu mais por quanto Deus para si o tomou. Então nós vemos aqui o resultado de andar com Deus é que o Senhor o recebe para Ele. Um dia essa vida nossa aqui nessa terra termina. E maravilha, o Senhor estará nos esperando para uma comunhão, então, definitiva com Ele, lá e eterna. Enoque, no caso, ele foi arrebatado. Ele não passou pela morte para subir aos céus, né? Para ser trasladado, enfim. O que interessa é que ele andou com Deus e Deus o levou para si. Deus se agradou muito dele. O outro que andou com Deus que nós vimos no passado foi, no caso, o caso de Noé. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Então, vemos que Enoque andou com Deus e Noé andava com Deus. Agora, o que é que agradava, o que é que era a comunhão entre eles, o que é que acontecia que era possível eles terem comunhão?
eles sejam, vamos dizer assim, amigos, um ter prazer de estar junto com o outro. Nós vemos que no caso de Noé, ele era justo. Mas justo nós estudamos no vídeo anterior, né, sobre a justiça de Deus, que é diferente da justiça dos homens. Com certeza, Noé era justo de uma maneira que o Senhor se agradava. E assim eles andavam juntos. E era perfeito. Opa, agora, irmão Antônio, como que alguém podia ser feito? Como que alguém pode ser perfeito nesse mundo? Não existe. Você está certo. Não existe perfeito. Só que a palavra perfeito aqui, veja o significado. Eu copiei para trazer para vocês aqui, para nós entender quando na Bíblia aparece essa palavra perfeito e perfeição, nós temos que ver no contexto do que está falando. Então não era perfeito nesse sentido aqui, ó. A palavra perfeito, no caso no hebraico, que era a língua do Antigo Testamento, era essa aqui, também. E significa que está completa ou inteiramente de acordo com a verdade e os fatos. É um adjetivo. Então, quando dizem que não era perfeito, não é que ele era perfeito. O que era que ele era inteiramente, a vida dele, a maneira dele ser, era inteiramente do agrado do Senhor. Era inteiramente de acordo com a verdade e os fatos, quer dizer, aquilo que Deus requeria dele, ele tinha prazer em fazer. Na mente dele, é como hoje nós falamos de pessoas que têm a mente de Cristo. Aquilo que Jesus deixou para fazer, a pessoa faz com alegria, nem que seja debaixo de sofrimento. Então não é andar com Deus. Temos o exemplo desses dois homens aqui do passado. Mas em andar com Deus hoje, todos esses centenas, milhares de anos depois, no dia de hoje, com toda a evolução que nós estamos vivendo, é possível a pessoa andar com Deus hoje? Vamos ver algumas passagens aqui. 1 João capítulo 1, versículos 6 e 7, o que diz? Se dissermos que temos comunhão, aprendemos no início deste estudo que para andar juntos, para andar com Deus, no caso nós precisamos ter comunhão com Deus. Nós precisamos ter uma maneira de viver em comum, de acordo com os dois. Então a comunhão é uma coisa essencial para se andar com alguém. Agora o que o apóstolo Jonas ensina aqui? Se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Percebe? A comunhão é a parte que liga as partes, né? Então, se dissermos que temos comunhão com ele, com Deus, né, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Tá. Então, aprendemos agora aqui que para andar com Deus, veja bem que não é só andar com Deus em humildade, né? Mas aqui vamos aprender a andar, primeiro andar com Deus. Então, para andar com Deus, nós temos que ter comunhão. E quando nós dizemos que temos essa comunhão com Deus, mas não temos essa mesma comunhão com nossos irmãos, estamos mentindo, estamos nos enganando a nós mesmos. Porque aos outros a gente não engana nesse aspecto aqui. Então o que fala o texto que fala de comunhão? Para andar com Deus, comunhão e luz. Por que luz? Diz aqui que se andarmos em trevas, mentimos. Agora o que é a luz e o que é trevas? Bom, trevas é aquilo que fica escondido, aquilo que a gente não vê. Satanás é especialista em colocar armadilhas nas trevas, no lugar escuro, nos lugares onde a gente não vê. Mas o que é a luz que nós precisamos para andar com Deus, para ter comunhão com Deus? Então preciso
ter luz, não estar nas trevas, né? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Agora, o que é luz? Salmo 119, versículo 105, está aqui. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então nós vimos aqui que luz é a palavra de Deus. Então, para nós ter comunhão com Deus, né, para nós andar com Deus, que é o nosso tema de hoje, para andar com Deus, primeiro nós temos de ser concordado com Deus. Né? Temos de estar concordado com Deus, ter essa comunhão com o Senhor. E para nós ter essa comunhão com o Senhor, nós precisamos de luz, precisamos andar na luz, porque Deus é luz. Se queremos andar com Deus, nós temos que estar na luz. Não é possível andar com Deus se estiver nas trevas. E para ter essa luz, como é que é? É nós ter a palavra de Deus. Para nós ter a palavra de Deus, nós precisamos de estudar as Escrituras, procurar conhecer a vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, uma vez revelada para nós, nós estamos na luz. Como Deus na luz está. Percebe o andar com Deus como que é? São detalhes que é como elos de uma corrente que um vai levando ao outro. Vamos lá mais uma vez. Estamos falando a respeito de andar com Deus. E precisamos de ter comunhão e andar na luz como Ele na luz está. Agora veja o que aqui, livro de João capítulo 8, versículo 12. Jesus, né? Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus é luz. Por que Jesus é luz? Porque nós vemos nas Escrituras que do princípio, está lá no livro de João, no primeiro capítulo, no primeiro versículo. No princípio era o verbo significa palavra. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E depois no versículo 14 do mesmo livro de João, do mesmo capítulo 1, lá está escrito: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O que isso significa? Que para nós andar na luz, nós temos que ter a palavra de Deus. Nós estudando e nós tendo a palavra de Deus em nós, nós temos Jesus. Porque Jesus é a palavra de Deus encarnada, se fez carne, é a palavra de Deus. Então, nós, entenda, é essa escadinha que nós temos que ir subindo para nós andar com Deus. Então já entendemos isso aqui, que nós temos de ter a palavra de Deus, né? Em nós, que Jesus Cristo, a palavra de Deus, então, Ele é a luz que nós ilumina. Hoje, o Espírito Santo que o Senhor Jesus mandou para ficar no lugar dele aqui conosco, para sempre. Então, o Espírito Santo nos guia pelas Escrituras, iluminando, como uma lanterna que vai iluminando no escuro, né? Ali onde nós vamos vendo, e aquela lanterna, ela serve para aquele conhecimento que nós absorvemos das Escrituras. Ali nos começa a nos mostrar as armadilhas de Satanás. Opa, ali tem uma arapuca que Satanás pôs. A luz da palavra mostra. Opa, lá tem outro laço preparado ali. Então a pessoa andando na luz não cai nas armadilhas de Satanás. Agora, se andar nas trevas, não anda com Deus e cai nas armadilhas de Satanás. Jesus falou, João 9,5: enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então Jesus, enquanto ele estava aqui, ele era a luz aqui do mundo. Quando ele subiu aos céus, ele enviou o Espírito Santo, que continua a ser a luz para nós, os cristãos, para os salvos. Entende? Então, será que ficou claro que essa parte que... Como andar com Deus hoje? Lembra que Enoque, que Noé andaram com Deus, as atitudes deles eram justas, eram as pessoas completas na obediência a Deus. E vemos que hoje, o andar com Deus, nós precisamos
de estar em constante comunhão com Deus, quer dizer, afastado, procurar sempre estar afastado do pecado para manter essa comunhão, porque quando a pessoa entra para o pecado, a pessoa entra em trevas. Essa luz vai se apagando na vida da pessoa, e a pessoa vai caindo em armadilha de Satanás. Então, precisamos de comunhão com Deus e precisamos da palavra de Deus constantemente depositada em nosso coração. Assim o Senhor Jesus estará conosco, o Espírito Santo estará conosco. E sabemos que a luz que ilumina é a própria palavra de Deus. O que Jesus falou aqui em João capítulo 8, versículo 12? Falou depois de Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Isto é, quem tem a palavra de Deus guardada no coração está seguindo a Cristo e não anda em trevas, porque tem o conhecimento, tem a luz que revela o que está no oculto, o que está na escuridão. Agora, uma vez que estudamos, uma vez que entendemos sobre andar com Deus, vem a parte da humildade, porque é o que está escrito lá que Deus quer de nós, né? Estas são aqui, né? Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça. Já estudamos, ames a misericórdia, já estudamos. E andes humildemente com Deus. Então esse andar com Deus, já aprendi, agora eu vou aprender essa humildade para poder andar com Deus, porque Deus não gosta da soberba. Então vamos ao texto aqui, para nós entender aqui a humildade. Começa, amados, a humildade com uma bem-aventurança. Mateus capítulo 5, versículo 3. Veja o que Jesus falou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tiago capítulo 4, versículo 6. Antes ele dá, Deus, né? Antes ele dá maior graça. Portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Você nota o contraste que existe aqui? Bem-aventurados os humildes de espírito. Deus resiste aos soberbos. Então não há possibilidade de um soberbo andar com Deus. Não tem condição. Porque Deus é tão humilde que Jesus Cristo veio a este mundo. Ele chegou a ver a luz deste mundo numa estrebaria, rodeado de animais. O seu berço foi um coxo que dá de comer animais. E por ali afora, nós vemos que Deus ama a humildade e os que são humildes. Agora veja bem, então quando nós vimos aqui que os que são humildes de espírito são bem-aventurados, por outro lado, os que são soberbos, Deus resiste. Deus resiste o que quer? Bate contra. Não tem amizade aqui, não tem como andar junto. E mais no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 20, olha. Quem és tu, ó homem, para discutirem com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Amados, assim todos nós éramos insignificantes. Deus é que nos fez assim, agora nós vamos discutir com Deus. Por que que as coisas são assim? Por que que é assim isso? Por que que é assim aquilo? Blá, 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 blá. Deus não nos deve satisfação de nada. Temos que entender isso aí, né? Mais aqui outra passagem, Lucas, capítulo 10, versículos 41 e 42. Aqui o caso de duas irmãs, né? Amigas do Senhor Jesus, Marta e Maria. Veja a diferença aqui. O Senhor Jesus, de passagem, chegou na casa, era Lázaro, Marta e Maria, 3 irmãos, moravam juntos. Quando o Senhor Jesus chegou ali, aquela família amava o Senhor, aquela família recebeu ele tão bem ali, mas aconteceu uma coisa que nos traz uma lição, e vamos ver aqui nesse texto, né?
E respondendo, Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a que não lhe será tirada. Aqui o que aconteceu, amados, que quando Jesus chegou ali, na casa onde eles moravam, Marta correu arrumar a casa. Arrumar a casa. Olha que maravilha, né? De zelo com o Senhor Jesus, arrumar a casa para hospedar o amigo, o maior amigo deles ali. Então ela se preocupou com a aparência da casa, com aquelas coisas. Enquanto que Maria, o que fazia? Ela correu aos pés do Senhor Jesus, escutar o que ele tinha a dizer. E o Senhor Jesus falou: Marta, você está fatigada, você está preocupada com coisas que não são a boa parte, porque vão ficar neste mundo. Enquanto que a Maria, ela escolheu a boa parte, que é aquela parte que ninguém tira, que é a da vida eterna. Veja bem aqui, a boa parte a qual não lhe será tirada. A parte que Marta escolheu, que era zelo com o Senhor Jesus. Isso aqui nos ensina muito, amados, de nós ter zelo com Deus, ter zelo com o Senhor Jesus, sem entendimento, porque nós queríamos fazer para o Senhor aquilo que nós achamos que é o melhor, aquilo que nós achamos que o Senhor vai se agradar. E quando a gente está perdendo tempo com isso? Porque o que o Senhor se agrada é que a gente olhe para as coisas eternas, para as coisas espirituais, olhe para Ele, porque é Ele que tem a vida eterna para nós dar. Enquanto que as outras coisas são fúteis, amado, fica aqui. Não é boa porque não permanece. Finda. Finda na hora da morte. Enquanto que o zelo, com o entendimento, o zelo com sabedoria, sabendo o que é que Deus quer, o que é que Deus requer de nós, então a gente vai fazer aquilo que é do agrado do Senhor. Claro que anda com Deus, amado. É como Enoque, como Elias, como Noé e tantos outros que foram do agrado do Senhor, porque não discutiram, não objetaram, simplesmente a fé guiou eles pela palavra de Deus. Assim, amado, nós, você que está me escutando hoje, vamos fazer isso, vamos procurar andar por fé, vamos procurar conhecer sempre, cada vez mais, a vontade do Senhor para conosco, para que aquilo que nós for ofertar ao Senhor, o Senhor receba com prazer, receba com alegria. E não de repente nós oferecer aquilo que não é do agrado do Senhor, e alguns até oferecer abominação. Amados, veja o que acontece nas igrejas da cristandade hoje. As coisas que oferece para o Senhor é para Deus, como lá no passado, né? Era aceito ao Senhor o sangue de cordeiros sem mancha, sem defeito, né, primogênitos de animais, enfim, o melhor que o homem tinha para oferecer para o Senhor, que era aceito. Você imagine oferecer lá um sangue de porco, que era um animal imundo. E infelizmente tem muitas denominações hoje estão abusando, estão brincando e estão fazendo isso. Estão ofertando para Deus aquilo que Deus não quer. Aquilo que para Deus, o Senhor, é abominação. Por quê? Porque não vão buscar entender e conhecer o que é que Deus se agrada. Então, quando a pessoa adquire conhecimento, buscando nas Escrituras, né, humildemente, com oração, pedindo a Deus entendimento, não por uma mera especulação, não por querer ser mais sábio do que os outros, mas para andar de acordo com a vontade do Senhor, essa pessoa anda com Deus. E tem que ser humildemente. Ok? Então aqui a gente pode concluir este vídeo de hoje
Eu acho que aqui foi o suficiente para não ficar um enorme o vídeo, né? A gente terminar essa parte e no próximo vídeo nós estudar então a respeito do que Deus nos deu para encerrar o bloco de estudo que nós estávamos fazendo a semana passada e a semana. Então nós podemos concluir o seguinte, que andar com Deus, o que significa? Significa buscar conhecer a verdade de Deus e viver nessa verdade, não apenas buscar, mas buscar conhecer a vontade do Senhor nas Escrituras, né, através de o que é anunciado, o que é ensinado, desde que seja vindo pelo Espírito Santo. Não podemos dar ouvido a toda pregação, porque está cheio de pregação diferente umas das outras. Por isso, ouvimos a todos, mas guardamos aquela que está de acordo com o que está escrito. Ok? Então, né, nós concluindo, andar com Deus é buscar conhecer a vontade de Deus e procurar viver, andar nessa vontade que é viver com Deus. E a humildade que nós temos que ter nessa busca, nesse andar com Deus, nesse caminhar com Deus, é aceitar a vontade de Deus sem questionar. Mas está escrito, ok, Senhor, é porque assim é que é o certo, que é o correto. Amém. Não se tem que questionar, mas por que que assim, o que que aquilo lá... Não, não é assim, amado. Então assim nós terminamos este vídeo. Eu espero ter contribuído, amados, com todos vocês que assistem, para nós estar cada vez, né, nos edificando em Cristo Jesus, nosso Senhor, e a nossa vida ser uma vida de vitórias. Eu não quero ser esse pregador triunfalista, toma a chave da vitória, porque faça isso, e você é fiel no dízimo, você é fiel nos ofertas, e você Deus tem isso, e tem aquilo, e tem mais o mundo e o fundo para te dar. Não. Não foi isso que o Senhor Jesus deixou para nós. Nós temos de seguir o que Ele deixou para nós, que é o que os apóstolos ensinaram. Sim, porque Ele ensinou o seu povo, Jerusalém, os israelitas, né? Os judeus. E passou para os apóstolos, então, trazer para nós, em especial, o apóstolo Paulo, que é o apóstolo dos gentios, que é o que nós somos, porque nós não somos judeus, né? Então, o que Deus quer é isso, que nós sigamos aquilo que Ele determinou e que deixou, né? E nós aceite o Evangelho, o que está escrito, que é a vontade de Deus, de boa mente, de bom grado, com alegria, não importa as circunstâncias. Beleza? Estamos entendidos? Amados, a minha oração para que aquilo que você, por acaso, não entendeu, que o Espírito Santo, no decorrer do devido tempo, ilumine, esclareça, revele tudo que for preciso para você. Ok? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que a graça de Deus seja abundante contigo, com a tua família. Ora por mim, por a minha família. E nós se vemos no próximo vídeo, se for do agrado do Senhor. Não esqueçam, aguardem, que nos próximos vídeos, então, nós vamos falar sobre o que Deus nos deu. Perfeito? Então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.